São 10 horas e 3 minutos, a gente está começando agora mais um Morning Show e junto comigo os nossos 3 companheiros que fazem esse programa junto comigo, aqui diretamente dos estúdios, ele que está de rosa hoje. Dá só uma olhada, você que está aí assistindo no YouTube, saca só a camisa do Adriles. Bom dia, seu Adriles. Homens usam rosa, Paulo Matias. Só quem tem garantia absoluta da sua personalidade e sexualidade usa rosa. Ave, Paulo Matias, meu condutor, meu orientador. Uhul! Muito bem, ele diretamente tá lá no conforto da casa dele, sempre fazendo o programa conosco. Vini, bom dia pra você, Vini. E ela, diretamente também da casa dela, tá fazendo conosco sempre esse programa. Hoje também tá estilosa, bela camisa. Paulinha, conta pra nós qual que é a hashtag de hoje. Tá frio, né, Paulo? Já peguei uma flanelinha aqui, uma coisa meio nirvana para fazer esse programa de hoje aqui com a hashtag no pós-pandemia eu. Acho que já tem muita gente vislumbrando o que fazer. Hashtag de hoje no pós-pandemia eu. Muito bem, eu já vejo ele aqui, o guitarrista da Rádio Jovem Pan, o violonista da Rádio Jovem Pan, que pouca gente sabe, mas vê ele primeiramente como jornalista raiz desta casa. Zé Maria Trindade, bom dia para você, meu caro. Salve, muito bom dia a todos. É bom participar aqui desta manhã. Paulo, a situação continua tensa aqui na política, né? É preciso muita música para ir levando, né? E a espera exatamente no pós-pandemia. Muito bem, Zé. Então, gente, vamos abrir o nosso bate-papo matinal aqui, falando exatamente desse assunto que eu trouxe para vocês. No texto de abertura, vou pedir para a nossa produção sempre nos ajudar. Ajuda aí, Arcon, ajuda nós aí. O vazamento de dados pessoais do presidente da República e de aliados que eu mencionei agora há pouco no início do programa. Diretamente de Brasília, o Antônio Maldonado traz para nós os detalhes de toda essa história. Vamos conferir essa reportagem. A Polícia Federal vai investigar o vazamento de supostos dados do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, de ministros e de apoiadores do governo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, determinou na manhã desta terça-feira a abertura de um inquérito para apurar os fatos. Segundo Mendonça, as investigações devem avaliar a possibilidade de que tenham sido cometidos crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. Os dados foram divulgados na noite de segunda-feira em perfis do Twitter supostamente ligados ao grupo de hackers conhecido como Anonymous Brasil. Tratam-se de informações sigilosas como salário, endereços eletrônicos e físicos, telefones, perfil de crédito, renda, nomes de familiares e bens declarados. Uma das contas responsáveis pelas publicações foi suspensa minutos depois e o site onde estavam armazenados os dados saiu do ar. Oficialmente, o Palácio do Planalto não atesta a autenticidade das informações atribuídas ao presidente e aos familiares dele. O vereador Carlos Bolsonaro, no entanto, chegou a confirmar pelo Twitter que dados pessoais dele haviam sido vazados. O mesmo fez o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, que garantiu que faria um boletim de ocorrência sobre o caso. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que também foi alvo do grupo de hackers, não disse se as informações são verdadeiras ou não, mas divulgou uma nota afirmando que a divergência de ideias jamais deveria ser justificativa para a prática do que definiu como ação totalitária e antidemocrática. A avaliação do Palácio do Planalto é que os dados ficaram pouco tempo no ar e que o melhor é não falar muito sobre o assunto para não dar publicidade ao grupo de hackers responsável pelo vazamento. De Brasília, Antônio Maldonado. Muito bem, Paulinho, nosso repórter Antônio Maldonado mencionou o Grupo Anonymous. Eu acho que vale a pena você trazer um perfil desse grupo para a gente. Pois é, o que a gente sabe deles, né? Porque uma das armas do grupo é o anonimato e agir de forma pulverizada, sem uma liderança fixa em vários lugares do mundo. Então, por isso é muito difícil de determinar quem faz parte, qual é esse grupo. Mas a gente tem aí algumas coisas que já aconteceram através aí. A gente está vendo uma foto, inclusive, aqui na transmissão de vídeo, que é a máscara do Guy Fawkes, que é o personagem anarquista de V de Vingança, que é uma história em quadrinhos criada pelo Alan Moore, que deu origem
ao filme de mesmo nome. Então, dessa forma, usando essa máscara, às vezes eles também se comunicam através de vídeos e imagens, né? A gente falou aqui do vazamento de dados, CNPJs, enfim, esses dados das pessoas, isso é chamado de doxing, né? Esse tipo de prática é uma das práticas desse grupo, que é o vazamento dessas informações, e tem também um outro jeito que eles agem, que é na sobrecarga, derrubando sites, muitas vezes sites importantes, inclusive às vezes sites, enfim, desertos e tal. Esse Anonymous, a primeira ação deles que a gente se deu conta que eles se nomearam assim, foi em 2008, foi um caso contra a cientologia. Eles conseguiram ter acesso a um vídeo do Tom Cruise falando de cientologia, um vídeo que não foi publicado. Então, eles conseguiram pegar esse vídeo e publicizar o vídeo. E isso gerou uma grande confusão. Os advogados, enfim, da religião ali entraram contra, tentaram bloquear. Mas é muito difícil de se bloquear uma coisa quando cai na internet. A gente fala bastante aqui, né? Porque muita gente começa a multiplicar, ainda mais eles, que são um grupo organizado de hackers. Depois a gente teve outras ações. Então, em 2011, eles derrubaram sites do governo da Tunísia e do Egito na chamada Primavera Árabe, né, durante a Primavera Árabe. Em 2012, eles atacaram sites do governo americano depois que derrubaram um site que era usado para compartilhar pirataria. Aí, aqui no Brasil, em junho de 2013, o Anonymous Brasil, que se denomina Anonymous Brasil, reivindicou a autoria da invasão do Instagram da presidente Dilma Rousseff, da então presidente. Eles escreveram lá, colocaram uma foto dessa aí, né, com essa máscara, e escreveram: senhora presidenta da República, ou a senhora faz alguma coisa ou o Brasil vai parar. Nós não vamos tolerar mais. O gigante acordou. Então, em 2014 também, no ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, eles derrubaram o site da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência Nacional. Bom, eles, então, têm essa prática. Estavam um tempo aí calados, fazia um tempinho que a gente não via, desde 2017, porque eles também vazaram dados, praticaram aí o doxing, com pessoas que estiveram naquela passeata neonazista em Charlottesville, nos Estados Unidos, né? Eles vazaram aí documentos pessoais de envolvidos nessa passeata, recriminaram essa passeata e estavam um pouco calados, até que ressurgiram aí nos Estados Unidos, inclusive numa ação ligada à morte do George Floyd. Eles colocaram aí disponíveis uma suposta ação judicial contra o Trump, na qual ele é acusado de estupro, abuso sexual, violência física e outros crimes. E aí ligaram isso ao movimento Black Lives Matter, dizendo assim que o Jeffrey Epstein, que é esse bilionário americano acusado de tráfico sexual de menores, que foi encontrado morto na prisão em 2019, que tem ligação com várias pessoas famosas e tal, esse é um tipo de pessoa que acaba impune de muitas formas por suas relações e até eles consideram que pela sua cor da pele, enquanto outros negros e que não têm acesso ao poder acabam sendo mortos. E aí veio essa informação também aqui do Brasil com esse vazamento, esse doxing de informações do presidente e de pessoas ligadas aí ao presidente da República. Mas quem são eles? A gente não sabe, eles são anônimos. Muito bem, Paulinha. Vamos então agora ouvir a opinião do Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, conta para nós qual que é a estratégia que o governo tem adotado diante desses ataques, hein? Pois é, a Polícia Federal está investigando, foi acionada pelo Ministério da Justiça. Quando a polícia atua, sempre é porque houve uma falha, e uma falha grave, no primeiro ponto da segurança, lá no início. Então, isso indica que houve, sim, uma falha na segurança do presidente da República, seus familiares e ministros. Já houve um escândalo aqui em que os e-mails não pessoais, mas profissionais da ex-presidente Dilma Rousseff foram vazados, né? E isso ensejou ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, a criação de um canal específico e exclusivo. Hoje existe uma internet própria do governo. Do governo ali, o presidente e os ministros mais importantes. Nós temos também, Paulo, um quartel aqui chamado o Batalhão de Guarda Cibernética. Isto é terrorismo. Isto é uma guerra já declarada. A indicação é de que não haverá mais guerra tradicional e sim luta por dados e por tecnologia. É esse tipo de guerra que está em andamento. O Exército Brasileiro está preparado para atuar nesse sentido.
Mais uma vez, isso significa uma falha de proteção ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente se expressou bem, é uma tentativa de intimidação, é isso mesmo, e digo que é muito difícil combater nesta área, porque a tecnologia é muito escassa e inovadora a todo momento, né? Muito bem, vamos então ouvir agora o Adrilles? Vai lá, Adrilles. Olha, meu caro, quando eu fui candidato a um reality show mais ou menos falecido, eu dizia, na entrevista de corte, que privacidade era um bem quase que extinto do século XIX, né, do século XX talvez, em que, e se a gente de alguma forma, eu falava de maneira utópica, se todo mundo soubesse da privacidade de todo mundo, a gente talvez seria menos hipócrita e mais solidário, reconhecendo os mútuos erros. Mas como eu disse, eu estava numa fala utópica. Na verdade, a privacidade de um cidadão, ou de um governante, de um homem de Estado, de um jornalista, de um juiz, hoje em dia é usada como arma para colocar o sujeito lá, que às vezes é inclusive um herói nacional, que faz um bom trabalho, como é o caso do Sérgio Moro, e visto para desnudar ou depreciar o seu trabalho e usá-lo como bode expiatório de todos os crimes do mundo, né? O problema maior que eu vejo nesse caso é que a mídia, de alguma forma, o establishment, endossou esse tipo de prática, começando o roubo de material virtual da Intercept. E aí virou uma escalada muito complicada, quanto a própria mídia se confunde com esse tipo de roubo, né? Assuntos secretos, por exemplo, tratados numa reunião privada de Estado, foram violados sem nenhum tipo de causa e consequência em relação ao inquérito em si, pelo próprio ministro Celso de Mello do STF. O próprio Estado, às vezes, invade a privacidade das pessoas com o objetivo subliminar ou mesmo escancarado de destruir a reputação ou enxovalhar a reputação para além de um arcabouço de justiça. Enquanto está na esfera privada de um grupo anônimos, que é, de pronto, já atacado, tudo bem assim, no ponto de sentido de você criticá-lo, julgá-lo e condená-lo de maneira peremptória, como foi feito agora. O problema é quando isso se traveste, né, de jornalismo. E vamos ser sinceros, quem eventualmente resistiria a ter sua privacidade total, suas conversas, seus elos afetivos, seus elos, às vezes, de estratégia de governo totalmente devastados? Provavelmente ninguém, nenhum juiz, nenhum governante, porque a gente sabe que política e o mesmo judiciário, nesse escopo de política, é o que Maquiavel diz ter sido, não que São Francisco de Assis gostaria que fosse. E alguns meios podem ser utilizados para a finalidade de obter um bem, mas quando esses meios são totalmente devassados, como todas as conversas e toda a privacidade é devassada para fim de atacar esse outra pessoa, aí a coisa degringola. E eu endosso o comentário final do Zé Maria, né, que a guerra agora realmente é uma guerra por informações. E se alguns têm acesso a essas informações e outros não, esses alguns têm prioridades nefastas sobre esses outros. Muito bem, deixa eu trazer então para o debate a opinião do Vini. Vini, vamos lá. Olha, Paulo, primeiro eu não vejo muito. Muito bem, gente, girando o assunto aqui, o Brasil superou ontem a marca de 30 mil mortes pela Covid-19. Pessoal, de volta aqui com o Morning Show, são 10 horas e 43 minutos e vamos direto lá para o Rio de Janeiro, vamos falar de política nesse estado que infelizmente foi absolutamente destruído por maus políticos. Rodrigo Viga já está com a gente aqui. Viga, conta para nós quantos processos de impeachment já existem contra o governador Wilson Witzel, hein? Quantos estão na fila? Bom dia para você, Viga. Fala, Paulinho Black Tie. Que beleza, hein? Tá numa estica hoje, hein, cara? Que maravilha. Exame de fezes? Você é meu exemplo, Viga. A gente só te copia. Que isso, né? Mas eu tô super à vontade aqui. Você tá aí todo bonitão, com essa barriguinha no estilo árvore de cemitério, sabe por quê? Viga, eu tô achando estranho esse seu papo, porque tá parecendo papo de Adrilles, meu amigo. Você é um contraponto estético paulistano e carioca. Você tá com barriguinha de cemitério. O Adrilles que fica com essa história de querer dar beijo, abraço, com todo o respeito, hein, meu amigo. Não, eu dou com carinho, com afeto, mas nesse momento eu sou à distância. Com relação à barriguinha de árvore de cemitério, é aquela que faz sombra pro morto, né? O meu caro Paulo, ouvintes e internautas
desse Morning Show, são pelo menos 10 protocolados, a maioria pela oposição. A situação é difícil, complicada, né? Para o governador Wilson Witzel, politicamente, nessa relação entre o Executivo e o Parlamento fluminense. E isso acabou, de certa forma, se tornando mais forte, mais intenso, ou talvez até recrudescendo, por conta das suspeitas em torno das compras emergenciais para a pandemia de Covid-19. Depois da eclosão, depois daquela operação, a placebo, começaram a emergir, começaram a brotar esses pedidos de impeachment. Até então, a relação com o parlamento era relativamente turbulenta, mas controlada. Mas o que parece é que da placebo para cá a situação fugiu do controle. Tanto que o próprio presidente da Alerj, o André Siciliano, disse que o Witzel tem oferecido cargos, posições no governo estadual e quase todas as secretarias para tentar barrar, segurar o andamento desses pedidos de impeachment que foram protocolados na mesa diretora. Chegou até a fazer uma analogia ao dizer que tem político no Executivo do Rio de Janeiro que acha que deputado é que nem jujuba, né? Você encontra em qualquer esquina, em qualquer lugar e compra baratinho. Aí você tem mais ou menos o pulso, a temperatura dessa relação. E por que essa relação também ela se tornou ainda mais tensa? Por conta de uma figura. O secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, Lucas Tristão, que é uma espécie de braço direito do governador Wilson Witzel, mas que pesa contra ele também uma denúncia deste ano, já tem até pedido de afastamento desde o começo do ano contra o Lucas Tristão, de ter feito uma espécie de dossiê, de uma arapongagem contra os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para fazer isso no jogo político entre Executivo e o Parlamento Fluminense, viu, meu caro Paulo? Muito bem, vamos então perguntar para o homem que tem a bola de cristal, senhoras e senhores, Adrilles Jorge, teremos impeachment no Rio de Janeiro ou não, hein? A gente vai ter, com certeza, o apagão da personalidade do Wilson Witzel como bom governante, que nunca se acendeu, né? A gente tem que lembrar que o Witzel foi uma espécie de capinha de pistola do Bolsonaro. Ele foi uma cria mal gerida, um sujeito autoritário, truculento, que nunca fez exatamente um plano específico de combate à violência, de retomada de crescimento do Estado, de averiguação das instituições dentro do Estado. É triste cena do Rio, né? Garotinho, Cabral, Pezão, Moreira Franco, todos os governadores, os últimos governadores que passaram por lá, passaram também uma temporadazinha numa penitenciária. Se comprovados os crimes do Witzel, Paulo, o Witzel entra para o rol dos piores criminosos da história recente brasileira. É um sujeito que se aproveitou, claro, indúbio pro réu por enquanto, se aproveitou da desgraça da pandemia para superfaturar em cima de equipamentos, criar um rol de assessores corruptos, para lançar mão de dinheiro para construir hospitais que não foram entregues, não serão entregues, ou seja, ele une má gestão, se comprovado, com corrupção em cima da desgraça coletiva. Ele pode ser um dos mais evidentes recursos de impeachment, parece que vai ser de má aplicação de recursos de saúde. É um crime menor, para que, se for provado, mais uma vez, o crime maior, que pode empichá-lo, né? Assim como o Al Capone foi condenado por fraudes no imposto de renda, o Witzel pode ser condenado por um imposto maior. Mas a questão que se coloca é o seguinte: o Witzel já foi empichado na voz da população, na voz do Brasil. A gente tem que lembrar que ele tomou medidas autoritárias, vou prender as pessoas em nome do combate ao coronavírus, e agora aparece toda essa podridão, né, do governo dele, que é uma suspeita abjeta. Enfim, ele é um morto-vivo no governo do Rio de Janeiro, já foi empichado de maneira subliminar pela própria opinião pública. Deixa eu então aproveitar um pouquinho mais o Viga aqui com a gente. Viga, conta pra nós daquela história maluca que você falou ontem. Com cuidado, com cuidado, por favor. Em relação ao uso da praia, meu caro, como é que tá hoje? Aumentou, intensificou o número de pessoas aí na praia? Olha só, hoje é um dia mequetrefe, né? É um lusco-fusco, meio barro, meio tijolo, não tá aquele dia de sol, é o segundo dia do decreto municipal.
E temos essa circulação que vocês estão vendo aqui no calçadão, ela é permanente desde o início da pandemia, mesmo com medidas de restrição, isolamento e distanciamento social. A gente vê menos gente na praia, até porque o mar está um pouco nervoso nesta quarta-feira, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vem falando sobre a calibragem, né, das informações, da comunicação, as pessoas vão entendendo o que pode e o que não pode. Ainda entrando na questão lá do Adrilles, você me perguntou, viu, Paulo? Alguns elementos importantes precisam ser colocados. Precocemente, né? O Witzel, que navegou o tsunami Bolsonaro, rompeu com a família Bolsonaro. Logo no primeiro ano de mandato, lançou também, precocemente e previamente, sua candidatura a presidente da República, entre aspas, informalmente, em 2022. Agora está tentando trocar de partido, de legenda, o PSC pelo PSL, que é o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, e está sendo alvo de uma outra denúncia de loteamento de cargos no governo do estado, na FATEC, que é uma escola técnica que atende aqui o estado do Rio de Janeiro, o estado fluminense. E é importante lembrar também que essa semana, o que mostra aí toda essa conjuntura desfavorável ao Witzel, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro rejeitou as contas do primeiro ano do governo de Wilson Witzel, encontrou pelo menos 7 irregularidades, e quem vai dar o crivo final, a palavra final, se houve fraude, irregularidades, ilegalidade nas contas de 2019, vai ser justamente esse parlamento, essa Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que parece entrou parcialmente em rota de colisão com o governo do Estado do Rio de Janeiro, companheiros. Muito bem, deixa eu agradecer mais uma vez a participação e a presença do nosso Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Viga, aquele abraço, hein, meu caro? Valeu. Abraço isolado. Valeu, depois você me conta que horas é o exame de fezes, falou? Acho que é 2 horas, 2h30, você falou, né? Tchau, Viga, abraço pra você. Gente, vamos girar o assunto aqui. O cantor Lucas Luco disse ter sofrido preconceito por causa de um clipe